profissionalização financeira. Você já pensou nisso? O Brasil tem cerca de 80% das suas empresas familiares. Isso é um grande problema, porque às vezes, mesmo bem intencionado, o empreendedor acaba não se acercando dessa cultura de profissionais que possam ajudar nisso. Essa semana estamos aqui com o Adler Amorim, gestor financeiro, tentando contribuir com você, empreendedor e profissional, nessa área. Adler, obrigado pela sua participação, nos ajudou muito. Já vimos vários aspectos, né, ligados à profissionalização financeira, como a prática societária, né, de separar, né, áreas de atuação. Já vimos o próprio planejamento financeiro em si. Vimos elementos ligados aos aspectos contábeis, né? Tanto gestão de estoque, como fator de custo, precificação, mas também entramos num elemento que envolve a entidade e a competência da empresa. Além disso, é essencial o aspecto tributário. O que você tem a dizer sobre isso? Nós falamos do princípio da entidade, que causa muita dúvida com os empreendedores, né? Que estão começando as empresas pequenas e de médio porte. E um outro princípio que também gera muita dúvida, né, é o princípio da competência, que é o outro princípio contábil. O que diz o princípio da competência? Que as despesas e receitas precisam ser registradas à medida que elas ocorrem, e não à medida que ocorre efetivamente o desembolso financeiro. E no controle financeiro, as empresas tendem a registrar as suas movimentações financeiras à medida que ocorre o desembolso de fato. E isso seria... Se eu já comprei, eu tenho que registrar, mesmo que eu vá pagar depois. A prazo, exatamente. Então, você registrando apenas quando acontece o desembolso, isso chama o princípio de caixa, que não é aceito pela contabilidade hoje. Então, você precisa registrar à medida que ela ocorre. Então, um exemplo que você falou, se eu comprei fiz uma compra a prazo ou uma venda a prazo, eu preciso ter isso registrado no meu balanço patrimonial, e à medida que isso for recebendo, se recebimentos forem correndo, eu vou afetando o meu caixa. Mas enquanto eles não ocorrem, se eu tive o fato gerador da transação, da compra ou da venda, eu preciso ter isso registrado. Eu tenho que reservar o valor, né, no meu orçamento, porque essa saída vai acontecer, né? Exato. E isso é importante porque realmente é um elemento que exige o fator de competência para pagamento, né? Uhum. E nessa perspectiva, o elemento tributário também é essencial, né? E aí como é que a gente trabalha isso? Aí saindo um pouco da contabilidade, entrando no aspecto tributário, a primeira questão que a gente sempre falou aqui, né, é se enquadrar corretamente no regime tributário. Essa opção sempre acontece no início do ano. E quando você faz a opção, você faz para o ano seguinte, né, para o ano corrente. Então é importante conversar com pessoas que possam te ajudar, né, o seu contador ou assessores tributários, para se enquadrar no regime correto. Que é mais benéfico para você. E isso envolve um planejamento tributário, e a gente está falando ali junto com o planejamento orçamentário e financeiro, fazer essa análise tributária para considerar, inclusive, a precificação correta dos produtos ao longo do ano e a análise correta das margens. É interessante que o ouvinte entenda que quando a gente coloca isso em uma série de programas, a gente não coloca solto, né? Isso é toda uma série de eventos e de atitudes e de cuidados que estão interligados, né? E essa é uma coisa que é importante, você que está nos acompanhando aqui, você pensar nisso, né? Quando falamos de profissionalização financeira, vai envolver isso. Qual é o meu planejamento estratégico financeiro? Qual é o meu controle contábil, né? Qual é a separação que eu faço entre o meu CNPJ e a minha atividade específica? Será que eu posso ter mais de uma atividade, não seria melhor ter mais de um CNPJ para enquadrar isso numa perspectiva tributária? Como é que eu controlo o meu estoque, a gestão disso, até no elemento de contabilizar mesmo, contagem física disso, né? E, por fim, como que eu vou trabalhar essa questão tributária? Vimos tudo isso, Adler. Na sua experiência, né? Você é um auditor, você é um contador, é alguém que tem uma experiência muito grande de price, etc. Que dica final que você daria para o nosso ouvinte, fechando aí a nossa semana? Eu acho que é muito importante nessa conscientização tributária lembrar também do outro aspecto, que é o previdenciário. Então isso também é um risco muito comum que as empresas correm, nem sempre elas estão atentas para isso. Então, lógico que é um risco que demanda alguém entrar judicialmente contra a empresa, mas é importante saber, né, que para fugir algumas vezes dos custos previdenciários, as empresas preferem contratar um profissional via pessoa jurídica, como prestador de serviço, em vez de contratar ele como um CLT, para, né, não ter que cumprir todas as questões previdenciárias, como INSS, FGTS, férias, 13º, etc.
Então é importante lembrar que a legislação define o que caracteriza o vínculo empregatício. Então, se aquela pessoa que foi contratada para uma prestação de serviço como pessoa jurídica atende às características do vínculo empregatício, a empresa corre o risco daquela pessoa depois solicitar que a empresa pague todos os direitos trabalhistas que ela tem. Então, todo o FGTS, INSS, as férias e o 13º. Então, isso é um risco que a empresa precisa estar atenta e, se ela decidir fazer essa contratação via pessoa jurídica, se atentar para essas questões do vínculo, para separar e deixar um acordo, minimizar esses riscos o máximo possível. Eu vejo como assim, essencial essa sua colocação e entrando naquilo que nós já colocamos, né? A profissionalização financeira, que é essencial para o crescimento, para o desenvolvimento da empresa e a perpetuação da empresa, né? Até numa perspectiva de organização familiar, nós voltamos ao ponto de me assessorar de profissionais especializados, o assessor financeiro, o contador, uma assessoria jurídica que permita que ele veja, olha, é possível a terceirização mesmo sendo atividade fim? Hoje nós temos a lei que permite a terceirização mesmo na atividade fim? Não é possível, né? Então, isso é importante. E você, caro ouvinte, que está conosco, nos acompanhou toda semana com a Adria Amorim, a nossa palavra final é: como você tem se preocupado e como você tem se assessorado de profissionais que podem contribuir com o crescimento da sua empresa. Se você tem uma enfermidade, você procura um certo médico especialista. Óbvio, então, se você precisa de cuidados, né, preventivos na sua empresa, você precisa também de se assessorar de pessoas profissionais que permitam que você possa crescer, especialmente na parte financeira da sua empresa. Eu sou Alex Carneiro, no programa Extra Pessoal, aqui na Rede Assim, a rádio mais informada.